Olá você, bom dia, boa noite, boa tarde, nosso tradicional abraço, muito obrigado pela sua audiência. Eu aqui com meus companheiros de sempre, Cadu Lemos, começando por você hoje, na sempre gloriosa parte do Brasil entre Bragança e Tuiuti. Brunão, como está Seattle? Tudo ótimo. Muito bem. Hoje a gente aqui reunido para receber Gustavo Sinsen. Gustavo, um jovem executivo e um jovem empreendedor, passou por empresas como Pepsi, passou por empresas como Yahoo, Ceras Johnson, Gloops, você vai contar para a gente o que é, e hoje ele é consultor de empreendedorismo. Nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos falar como se empreende, a partir, evidentemente, do olhar de uma pessoa que já empreendeu e que hoje ajuda pessoas a empreenderem. Então, Gustavo, seja muito bem-vindo. O programa é seu e, para esquentar, eu vou pedir para você contar para a gente o que é a Gloops. Obrigado, Rogério. Primeiro, é um enorme prazer eu estar aqui. É engraçado que a gente estava falando um pouco antes de gravar, a hora que entra a gravação fica todo mundo sério, né? Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai começar a se soltar de novo. Ainda bem, Gustavo, ainda bem. É um prazer rever pessoas que eu já tive o prazer de conviver de perto antes, como Cadu, como Bruno. O Bruno foi meu chefe há... Pô, o Bruno sabe quantos anos? Quer que eu fale mesmo? Não faz conta. Mais de 15, mais de 15. Não, mais de 15. Você foi um dos primeiríssimos funcionários do Yahoo Brasil, né? A gente começou junto, você foi meu parceiro nessa história. Era uma salinha, acho que não tinha mais de 7 pessoas ali no começo. É isso aí. E aí é para eu contar minha história já, é isso, Rogério? Que eu sei que você que manda não, aqui. Olha, eu imaginei o seguinte, eu acho que sim, mas começando pela Gloops, porque a gente conhece as marcas Yahoo, conhece as marcas Pepsi, evidentemente, Ceras Johnson, e o Gloops... Mas espera aí, não. Lembra que nós combinamos que a história dele vem através de que ele nunca se conformou em ser executivo, ele sempre quis... Mas é isso que eu vou contar, Cadu, pode deixar. Ele Deixa constrói o cara molhar o beco, pô. Cara, a verdade é a seguinte, quando eu tinha 14 anos, eu sentava à noite, quando meu pai chegava do trabalho, sentava do lado dele no sofá e ele ficava lendo revista de negócios. Meu pai era executivo de empresa e ele tinha uma frustração de nunca ter empreendido. E eu acho que ele me passou isso. E aí ele me mostrava nas revistas algumas histórias. Falava, pô, olha esse garoto, eu me lembro assim, um cara que inventou um serviço de vender espaço vago em voo, aquela poltrona que sobrou no final, antes do voo decolar, e não tem mais valor nenhum. O cara inventou isso na década de 80, inventou lá um mecanismo de vender, não sei nem como é que era esse, ele vendia de última hora por um preço super barato, ele achou aquilo genial, e aquilo me ligou uma luzinha. Eu falei, poxa, olha que legal se eu fizesse um negócio assim, né? E aquilo começou a me gerar esse interesse por abrir um negócio próprio. E o meu pai sempre como uma figura muito marcante, um cara super personalidade forte, uma carreira super bem sucedida como executivo, tem aquela coisa do garoto mais velho querer agradar o pai e tudo. Acho que vem daí também a história, né? Aí finalmente, quando eu estava de 14 para 15 anos, eu resolvi abrir o meu negócio e abri o negócio. Eu abri uma confecção de calções de praia, de surf, com mais 3 amigos, Maurício, Adriano e eu, Gustavo. A gente abriu a Adrenal, tinha logo, tinha tudo, cara. A gente foi para um quartinho na casa do Maurício. Era um quartinho ali que era um escritório que o pai não usava. A gente foi lá e começou a desenhar os calções, pegar as revistas na época, ver. Bom, para encurtar a história, a gente montou a empresa. Fez a primeira coleção, foi vender na escola, foi vender para os amigos e tal. E só depois de, acho que uns 3 ou 4 meses, que eu cheguei em casa um dia e contei para o meu pai. Falei, pai, você lembra daquela história de empreendedorismo? Eu abri a minha empresa, achando que ele ia, cara, né, me colocar lá em cima. E ele me bateu na fuça, na hora, assim, falou, cara, não, nada disso, você não entendeu nada. Esse não é o momento de você abrir empresa nenhuma. Eu falei, mas como não? Você sempre me leu as histórias bacanas aí. Ele falou, não, primeiro, se o negócio der muito certo, você não vai mais estudar.
Você é muito moleque e, se der certo, você não vai ter tempo de se concentrar e você não vai conseguir estudar. Se der errado, idem, porque você vai ter que consertar tudo que deu errado, vai ser um caos. Empreender é um caos e cara, essa é a hora de você concentrar e estudar. E aquilo foi uma ducha de água fria tal que eu acho que, com a falta de maturidade na época, me empacotou o sonho de empreender e deixou guardadinho ali. E aí eu fui seguir os passos do meu pai. Fui estudar, fiz administração, entrei como trainee na PepsiCo, que era uma chips, e fui fazer carreira de executivo. Só que o tempo inteiro eu ficava olhando para o mundo de empreender. Pô, será que agora é a hora? E a grande verdade é que eu fiquei com medo. À medida que você vai subindo na carreira e vai tendo carro da firma, bônus, stock option, você vai ficando com mais medo, né? Aí casa, aí tem filho. Então, o sonho de empreender, ele nunca diminuiu, ele sempre foi aumentando, mas a iniciativa é que foi cada vez ficando mais, vamos dizer, amarrada, assim, à medida que eu ia subindo na carreira. Caramba, só que chegou um ponto que isso chegou no limite. E o limite foi quando eu estava na Pepsi, a gente tinha acabado de lançar o H2O. E o H2O foi um disruptor de tudo ali no mercado de refrigerantes em 2004. Logo que eu saí do Yahoo, trabalhando com o Bruno, num projeto de uma startup, né, Bruno? Era praticamente ser empreendedor ali, porque a empresa estava começando num escritório com 10 pessoas. Só que Gustavo, não sei se você lembra que a gente precisou literalmente comprar as persianas, porque eles botaram a gente naquele escritório lindo, que entrava a luz e a gente não conseguia trabalhar de tarde. E a gente, e até o dinheiro chegar era complicado. Cara, era totalmente startup. Era uma startup mesmo. Só que o Yahoo fora do Brasil já tinha feito o IPO, então já tinha uma estrutura, um capital, gente, enfim, apoio de gente grande, mas a gente startup. Então eu vivenciei, tive um gostinho dessa ideia de empreender e aí fiquei com mais vontade ainda. Mas o mundo vai te levando, as propostas vão vindo. Na época a gente passou pelo estouro da bolha e tal. Eu fiquei com vontade de voltar para o mundo de produto de consumo, que eu sempre fui apaixonado. E aí me chamaram para a Pepsi, cheguei na Pepsi, aí eu era diretor de marketing lá e lançamos o H2O. O H2O foi um tremendo sucesso, porque as pessoas já estavam buscando essa história de produtos mais saudáveis, mesmo dentro de refrigerante, que é a antítese da saudabilidade, né? É o grande vilão da alimentação. Justamente por isso que o produto foi tão bem, porque ele dava um ar de uma coisa mais saudável sem tirar o prazer de beber um refrigerante. Pronto, foi aí que me ligou a luzinha vermelha, falando, cara, você já está com 42 anos, a vida vai passar, daqui a pouco você passou essa vida e você não fez o sonho de empreender. E aquilo foi realmente a gota d'água para eu falar, cara, tá na hora. E aí, junto com isso, fui também me contaminando um pouco pelaquela politicagem de uma grande empresa, quando você vai indo para um cargo mais alto. Aí eu tinha sido promovido para a América Latina, e tinha todo aquele trâmite das grandes multinacionais. Eu falei, cara, acho que é essa a hora. E aí eu pensei, por que não fazer o H2O de uma forma realmente saudável? E por que não fazer isso no meu projeto de empreender? E não lançar ele aqui dentro, dando essa ideia para a empresa fazer. E aí foi isso que eu fiz. Só que, de novo, faltou coragem, porque ligou o telefone, Headhunter, e aí eu aceitei uma proposta no Grupo Iguatemi e fiquei lá mais 3 anos e meio, que foi muito legal, assim, até para a experiência futura de empreender, porque eu vi um mundo completamente diferente do que eu tinha visto. Saí da área de marketing, fui para a área de operações, tive que tocar shopping centers, que é um bicho completamente diferente de tudo. São cidades, eu era responsável por 4 shoppings, com toda a equipe comercial, tudo. E ali eu consegui ver muitos empreendedores na vida real, só que do outro lado, os lojistas, né? E muitos da alimentação, eu fui, obviamente, sempre com olhar mais para a área de alimentação ali do shopping, e via que essa coisa de alimentação saudável vinha crescendo. E aí, quando se passaram esses 3 anos e meio, aí realmente o meu projeto paralelo começou a ficar grande. Comecei a fazer de noite, no final de semana, desenvolver a tal bebida que é parecida com refrigerante, mas é saudável, que é a Gloops.
E esse foi o meu projeto empreendedor, que durou de 2012 até agora 2020, finalzinho de 19. Então foram 8 anos empreendendo, saindo desse mundo bem zona de conforto de um executivo e tendo que lavar louça, porque no começo o projeto não era nem a garrafinha, era uma lanchonete, que a ideia era fazer uma rede de lanchonetes, que era o suco feito na hora, gaseificado, que virava o refrigerante. Gustavo, e aí foi muito bacana. E tem um ponto que você arranha, que é... As pessoas dizem que o executivo brilhante, às vezes, dá um empreendedor medíocre, né? Como é que é essa passagem de um executivo brilhante para um empreendedor brilhante? Na verdade, é o seguinte, empreendedor brilhante, eu acho que tem muitos aí. Eu não me considero de forma nenhuma, acho que essa foi a minha primeira aventura. Os Estados Unidos lida muito bem com isso. Essa história do empreendedor de primeira viagem, primeiro fazer um projeto que às vezes até decola, a Gloops fez o ciclo, a gente vendeu, mas não foi uma explosão. Mas nos Estados Unidos até eles valorizam o cara que fracassou a primeira vez, porque ele vai ter muito mais casca grossa para fazer a segunda e a terceira, e muitas grandes empresas são a terceira aventura desses empreendedores. Então, eu acho que aprendi muita coisa, mas quando eu estava como executivo, já ali na época do Yahoo e depois com o lançamento de H2O, eu tinha um pouco essa ideia que a gente estava brincando aqui antes, do intrapreneur, né? Que é aquele empreendedor dentro de uma estrutura da empresa. E muitas vezes eu me via como, essa é uma alternativa. Eu não empreendi, sempre tive o sonho, mas eu tenho essa característica. No Yahoo a gente não tinha dinheiro para nada, tinha que fazer a coisa na raça, ia lá na rua, Gustavo, desculpa te interromper, eu acho que você tem que contar, você estava falando do táxi, você tem que falar do táxi, da praia. Eu acho que o teu exercício no Yahoo, do tal do guerrilla marketing lá que a gente fazia, foi um exercício puramente de empreendedorismo. Você tinha, obviamente, os fundamentos de marketing, mas você teve que trazer o Gustavo empreendedor. Eu queria que você falasse disso. Então, eu me sentia isso, só que eu queria dar uma diferença de como é que eu vi agora de verdade a vida empreendedora. Eu acho que você, como empreendedor de fato, que você resolve começar do zero um projeto, a grande diferença é o pagamento do salário da galera que fica te olhando no final do mês e perguntando que dia vai cair na conta. Então é muito diferente você ser um cara super aguerrido, empreendedor dentro de uma organização, sabendo que no dia 30 caiu e se atrasou um dia, você fala, cara, só pode ter caído o sistema, porque a empresa grande não atrasa salário. E aí, do outro lado, é você tendo que pagar o salário e muitas vezes não fechou aquela venda lá para o Pão de Açúcar, não tem dinheiro em caixa, o investidor já colocou, aí o que você faz? Você vai lá na sua conta corrente, pessoa física, baixa um crédito ali que você quase não tem mais para pagar o salário. Esse ajuste fino aí do conceito do empreendedorismo é que eu acho que hoje muito se fala sobre a beleza do intrapreneur, mas é muito diferente você sentir na pele, virar para sua mulher e falar, cara, esse mês a gente não vai viajar porque eu tirei o dinheiro da conta para pagar salário. Eu falava exatamente, quando eu tive a Media Lab, a M-Lab, né? Eu lembro que era exatamente isso. A gente começava o mês olhando para 100 pessoas e falando, cacete, eu tenho que pagar o salário dessas 100 pessoas no final do mês. Começa a corrida. E o mês de começar de novo, começa a corrida. É isso, né, cara? É muita adrenalina. Por outro lado, ainda no conceito de intrapreneurship, ou intraempreendedorismo, né? Ou seja, empreender dentro, sabendo que tem o salário que vai pingar lá no final do mês, ao mesmo tempo, se você olhar, por exemplo, essas novas gerações que estão chegando, dos millennials para frente, existe, e é notável isso, existe essa vontade empreendedora por causas, por propósitos, situações, ideias, projetos, produtos, não importa. E não há muita lealdade à empresa, né? Então, pintou um lugar que tem um canto da sereia melhor, ele vai. E uma das formas que eu venho observando já nos últimos anos de manter esse cara dentro de casa é dizer que ele é um empreendedor interno. E ele se sente, e aí ele vai e executa. Ok, tem essa grande diferença de não ter a insegurança de saber se vai dar conta de pagar as contas no final do mês. Mas é uma maneira, talvez, de dar um brilho para uma função que é o quê? Trazer à vida uma coisa que está dentro de você, uma ideia sua,
e ainda que com uma estrutura corporativa. Mas isso é só um comentário paralelo. Eu queria dizer o seguinte, Gustavo, você é muito modesto. Você é um cara que tem uma trajetória fabulosa, especialmente nessa questão quando você resolveu empreender com grupos, e você nem comenta, né? Eu acho que é modéstia, né? Eu tenho que falar. O cara criou um produto que depois os gigantes vieram atrás. Ele abriu esse mercado, ele criou esse mercado no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso também, né? Não, porque isso é verdade. Isso é verdade e de fato é um grande orgulho quando a gente começou a Gloops, né, era uma mini lanchonete dentro de uma academia de ginástica aqui em São Paulo. Foi uma forma de viabilizar o projeto com pouco investimento para ver até se ia dar certo. E eu me lembro que um aluno, o aluno da academia chegou, quando ele viu que eu estava servindo ali, e falou, peraí, isso aqui então, deu uma risada e falou, isso aqui então um dia vai ser, a Coca-Cola vai vir atrás de você para fazer, e todo mundo riu, né? E eu ri falando, sim, mas o meu sim foi completamente verdadeiro. Eu enxergava a Coca-Cola vindo atrás de mim e era um botequinho dentro de uma academia de ginástica. Eu sabia que o meu projeto ia ter que chegar nesse momento. Aí teve um dia que eu e meu sócio estávamos lá na praia de Botafogo com o crachá da Coca-Cola, passando na recepção, com um packzinho de 6 Gloops, um six-pack de Gloops, para levar para vice-presidente lá de Mergers and Acquisition, porque eles nos chamaram para avaliar se era uma opção para comprar a Gloops ou não. Aí a gente tirou a foto com o logo da Coca-Cola atrás e eu lembrei desse episódio. Então, de fato, esse foi uma grande conquista nesse projeto. E eu acho que é isso, voltando para o seu ponto anterior, que você tem que hoje, nas empresas grandes, agora falando com o público de empresa grande, o desafio de atrair esses millennials, é isso que você tem que entregar para esses jovens que estão com esse sonho. Você precisa entregar esse tipo de desafio, do cara enxergar alguma realização que ele vai fazer, como o Bruno bem lembrou, a gente fazia no Yahoo e tinha orgulho de dizer, cara, estou brigando com outros gigantes aqui, sem verba, sem nada. E isso sim é o espírito empreendedor. Essa galera toda está querendo, e se ela não achar na sua empresa, ela não tem problema nenhum de simplesmente sair pela porta, mesmo não tendo uma alternativa de emprego, e vai esperar para achar em algum outro lugar. Quando eu vi surgir ali, na frente da Gloops, eles montaram aquele cubo, o Itaú montou um predinho, que na verdade é um grande coworking de incentivo a startups de tecnologia. Não é bem como é que chama, uma incubadora, é um conceito meio diferente. Mas aquilo, para mim, traduzia exatamente isso que você estava falando. Ou seja, o Itaú, dentro de uma grande corporação, com toda a sua burocracia, não consegue dar para esse cara mais jovem, mais ambicioso nesse sentido, as condições para ele criar algo disruptivo e que vai durar. Então, o que eles fizeram? Vamos fazer isso fora de casa, fora da nossa estrutura, mais perto. Então, chama de Cubo Itaú. Aí, hoje, você tem... Todas as grandes empresas têm esse hub de fomento às startups, né? E mesmo empresas que não são de tecnologia. Outro dia, eu vi um coworking onde tem o Carrefour ali e tem um hubzinho que está fomentando. A Natura acabou de fazer uma aquisição agora de uma startup que ela, de alguma forma, ali, ela tem um projeto muito bacana de fomento a startups. Então, acho que essa solução que as grandes empresas estão encontrando, eu acredito que é muito melhor você fazer desse jeito, de fato, e quem não tiver esse projeto ainda deveria estar pensando em fazer, do que você tentar embalar um gerente de produto de uma grande marca dizendo que ele é um entrepreneur. É muito mais fiel, muito mais honesto você abrir esses hubs. Tudo bem, você tem por trás um apoio, mas ali é muito mais o empreendedorismo verdadeiro. Mas você sabe que obviamente que eu gostaria muito que você desse algumas dicas para quem está empreendendo, e eu vejo esses vídeos que você produz com isso. A gente, inclusive, aqui no link embaixo vai colocar alguns links para os vídeos que você produz, que são muito legais. Mas eu queria só te provocar numa coisinha. Eu acho que hoje, especialmente se a gente olhar essa pandemia e essa transição que a gente está vivendo de 1, 2 anos, eu vejo que nas empresas a gente necessitará que todos os seus colaboradores, funcionários, empregados, como quer que você chame, sejam microempreendedores.
tenho essa cabeça de microempreendedores, porque eu acho que não, especialmente com a automação, o surgimento de inteligência artificial fazendo várias funções, eu acho que vai ser cada vez mais importante que o colaborador, não, independente do cargo, ele pode estar numa área bem lá funcional, numa área que não seja uma área core, mas mesmo assim ele tem que olhar para a função dele com uma cabeça de empreendedorismo, com a cabeça de vou inovar, vou fazer, é meu negócio, eu vou botar essa coisa para funcionar. Porque senão, eu acho que não vai ter espaço para pessoas que não pensem assim. Não sei, o que você acha? 100% de acordo, mas olhando do lado da empresa, o que eu acho, Bruno? Que uma coisa é você ter esse discurso e a outra coisa é você fazer isso top-down realmente de verdade. Vou dar um exemplo. A gente na Pepsi trabalhava dentro da Ambev. A Ambev é a engarrafadora dos produtos da Pepsi, é ela que comercializa, então tem uma simbiose ali muito mais do que uma parceria. Então a gente eu vivi lá 5 anos de Ambev dentro. E eu acho que a Ambev é um ótimo exemplo que traduz isso que você falou, só que de uma maneira muito verdadeira, muito transparente e muito real. Muito simples, cara. Simplesmente dá ações para esse seu funcionário e fala, eu não estou te dando um discurso aqui na nossa parede, na nossa missão, valores e tal. Não, você tem ações da companhia e você é dono, cara. E as ações que você recebeu, elas vão valorizar ou não, dependendo do tipo de projeto que você colocar na rua. Então, eu acho que enquanto as empresas estiverem só fazendo o discurso de que temos que fomentar o empreendedorismo interno e elas vão até a página 2. Agora, empresas que seguem esse modelo que a Ambev acabou até disseminando muito bem, e graças a Deus o Brasil está sendo da ponta de lança nisso, levando para a China. Eu tenho amigos que são altos executivos hoje da Ambev, né? Que na época lá eram os gerentes, os caras sobem super rápido nessa empresa, e os caras estão transformando em grande parte alguns ali ambientes empresariais chineses, porque vem com essa cultura. Os caras entraram na Budweiser e começaram a transformar essa mentalidade, estão no Burger King. E eu acho isso muito positivo. É por aí que eu acho que esse conceito que você está dizendo vai realmente se transformar numa coisa real, né? E não só Legal. Um discursinho ali Tem uma questão de ambiente. Do consultor. Mas tem uma questão de ambiente. É claro que quando o cara recebe ações da empresa, ele se sente um pouco dono daquela empresa. Ele materializa isso. Agora, os processos acabam não sendo processos do dono. Quer dizer, ele não decide, ele tem que passar por uma série de comitês, ele tem uma questão de momento da empresa, ele pode estar com uma boa ideia que não está no momento adequado. Nem sempre esse jovem ele entende todos esses fatores e ele acaba saindo para empreender. E é exatamente nesse momento que ele sai, e eu vou fugir aqui para tentar não falar de startup, porque startup é uma coisa muito charmosa, mas ela é um subgrupo de empreendimentos. Quer dizer, uma loja de bolo é um empreendimento. Uhum. E o que eu queria te perguntar é como é que você vê esse empreendedor? Porque o empreendedor, ele no ideário popular, ele é um corajoso louco, tá? Apaixonado por uma visão, mas geralmente com muito pouco estudo sobre aquilo que ele vai empreender. Esse é um dos erros que você vê? Cara, muita gente fala isso, né? Que se você empreender numa área que você não conhece profundamente, você está cometendo um erro. Eu coloco isso em dúvida. Existem muitos exemplos de pessoas que foram para áreas que eles não tinham a menor ideia, mas implementaram conceitos sólidos de inovação, de gestão e conseguiram fazer uma disrupção naquele mercado justamente porque não conheciam, tá vendo? O que regia ali a fundo e conseguiram inovar por causa disso. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, eu estou lendo a biografia do Henry Ford, uma das, né, mas uma muito bacana, e ali eu acho que tem uma tradução muito legal do que é esse empreendedor, né, que você fala, e a gente está falando de 1890, né, o cara era um filho de fazendeiro
na garagem da fazenda do pai, mexendo ali nos radinhos de... Não era nem pilha, né? Era, sei lá, como é que é, começo da eletricidade. E aquele cara apaixonado por fabricar e construir coisinhas virou o que virou. Então, eu acho assim, o cara que tem esse espírito de querer realmente deixar uma marca, e eu acho que o que mais me moveu para tomar a decisão foi isso. Foi eu imaginar, sentado num banquinho lá com meus 80 e tantos anos, com um netinho, e não ter a história para contar de que eu tive a coragem de fazer aquele sonho de moleque. Ah, não, foi muito bom, tive uma vida confortável, eu cheguei lá. Aquela velha história, é melhor se arrepender do que você fez do que você não fez, né? Eu acho que esse é o empreendedor, é o cara que tem essa visão de falar qual vai ser o marco que eu vou deixar, qual vai ser a contribuição que eu vou deixar, nem que seja meio egoístamente pensando mesmo, porque claro que hoje em dia cada vez mais se fala do propósito e tal, mas a gente aqui está discutindo acho que outra coisa que você colocou, né? O que leva esse cara realmente a empreender? É o conhecimento técnico daquele assunto que ele vai empreender? Eu acredito que não. Para mim, um exemplo assim que eu fico louco, fico emocionado de toda vez que eu vejo a história, é do Geraldo Rufino. Não sei se vocês conhecem essa história. Pô, vi um vídeo dele hoje. Pô. É incrível, esse cara é incrível. E é a história realmente, para mim, que mais traduz o que é o empreendedor. É o cara que saiu do lixão, que não tinha o que comer, morava na favela, e hoje é um mega empresário, virou guru, cheio de livro e tal. Quebrou 3 vezes. Quebrou, se reinventou com um sorriso daqui a aqui. Por quê? Porque o cara olhava lá para frente e falava, cara, eu vou fazer alguma coisa diferente, eu vou transformar alguma coisa. E é o que o Henry Ford, lá no começo, já tinha em mente também. Ele não queria ir para o caminho que o pai estava tentando puxar ele para ser agricultor. Ele queria transformar o mundo que estava em ebulição na época, surgimento da eletricidade. Imagina o que era isso, né? A gente acha, by the way, a gente acha que o mundo hoje não é mais o normal. Como é que é não é o normal? A gente chama de nunca normal aqui. Nunca normal. A gente acha que hoje está em ebulição. Você imagina o que era em 10 anos você sair de uma sociedade que não tinha luz elétrica e de repente tem carro andando na rua com... Também foi um momento parecido com o que a gente está vivendo hoje. Né? Você estendeu o dia, de repente, né? Estendeu as possibilidades de uma forma louca, é verdade. Eu tenho uma provocação para te fazer, Gustavo, porque é papo reto. É o seguinte, tudo que a gente falou do empreendedor, eu vejo muito como uma coisa intrínseca, que vem de dentro, que é essa inquietação. Isso pode ser ensinado? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que o mundo está indo para esse caminho, né? A economia americana mostrou que no momento que você tem um fomento para esse espírito empreendedor aflorar e se transformar em coisas reais, ou seja, você tem um ecossistema que passa sim por ensinamento, mas ensinamento é uma das, vamos dizer, das colunas desse ecossistema, né? Então você consegue ensinar, você consegue provocar isso, porque se todo mundo tem de alguma forma esse desejo de construir alguma coisa, de realizar, se você fica abafando a vida inteira isso, a pessoa acaba não aflorando. Mas se você, desde a educação de base até a educação superior, começa a provocar isso, ensinar como pode ser feito, como buscar esse... Com certeza, de cada 10 caras que não empreenderam, pelo menos uns 3 ou 4 iriam empreender. E aí tem a parte mais técnica, que você pode ensinar sim, e é exatamente isso que eu estou hoje fazendo, desde que a Gloops foi vendida. Eu comecei a conversar com amigos, né? Foi assim que surgiu essa ideia, assim, contando essa experiência de como é que foi ter saído de uma vida de executivo e daí colocar do zero um projeto e tal. E a curiosidade sempre vinha pelo lado, pô, mas e como é que eu começo? Quais são os primeiros passos? Eu tenho medo, como é que acho um investidor e tal? E, poxa, que bacana. Hoje, algo que para mim é óbvio, e se eu for pensar na época também não é tão óbvio para essas pessoas que estão querendo empreender. E aí foi aí que eu pensei, poxa, eu posso ensinar várias das minhas experiências para encurtar o caminho e ajudar essas pessoas a acelerarem esse processo de aprender alguns atalhos que facilitam muito. Por exemplo, achar um investidor, por onde eu começo, né? Eu ia te perguntar, eu perguntei, a provocação foi de propósito, porque eu sei que você tem feito vários vídeos, vários conteúdos específicos para um empreendedor que quer começar a se movimentar, inclusive com
papos ótimos de como é que vai discutir a relação com o investidor, etc. e tal. Então, assim, que a gente vai deixar aí depois os links. Mas isso aí vira uma escola? Como é que é? Cara, então, hoje eu posso pedir, para não perder a tua primeira pergunta, Cadu, e encaminhar depois essa questão da escola, que é o seguinte, eu queria pegar ainda aquele ponto que ele falou, se uma pessoa pode aprender a empreender, a gostar, a ter esse sentimento, por quê? A gente está com desemprego altíssimo, as empresas tendem a ficar mais magras do que elas estão hoje, e o empreendedorismo é, de fato, uma das saídas que a gente tem, que as pessoas têm. O problema todo é que as pessoas que estão nesse momento, eles não têm, Cadu, aquilo que você falou que é o sonho original. Parece que é uma falta de opção e não uma coisa natural do Henry Ford. Então, o que se diz para essas pessoas para elas não olharem isso como uma falta de opção, mas como uma grande oportunidade? Olha, deixa eu pensar. Eu acho que eu discordo com a ideia de que muita gente vai empreender e cada vez mais está empreendendo por falta de opção. Eu acho que, principalmente no Brasil, a gente teve uma evolução muito grande, até da figura do empreendedor, até como inspiração, né? O cara que era o roqueiro, que inspirava, passou por várias outras figuras, até ter virado o chefe de cozinha, hoje é um empreendedor de startup. Quase que tem muitos deles que viram popstars aí, né? Mas eu me refiro a esse que perdeu o emprego. Sim, eu entendo, mas o que eu acho é o seguinte, uma coisa é o que aconteceu na década de 80, que grande parte dos empreendedores tiveram que fazer aquilo de forma forçada porque perderam emprego. A outra coisa é quando você tem um ambiente que está estimulando, a tendência é que a grande maioria que já tem um pouquinho o tino para querer empreender, ele vai se inspirar e vai querer empreender. Então, o que eu vejo, e aí acho que todo empreendedor tem esse viés de olhar o mundo de uma forma muito otimista, mas eu vejo de verdade hoje o Brasil num momento muito próspero para o empreendedorismo. Você tem acesso a qualquer tipo de tecnologia que jamais a gente teve para começar um negócio. Você tem acesso à informação como jamais a gente teve. Você tem acesso dentro das instituições de ensino que antes você não tinha nenhum curso de empreendedorismo, hoje você tem cadeiras inteiras de empreendedorismo. Você tem acesso a capital, porque você tem todo o ecossistema, desde investidor anjo, private equity, venture capital, tudo hoje muito mais organizado. Então, esse ambiente todo, eu acho que está estimulando muito mais. Claro que sempre vai existir o cara que vai acabar empreendendo porque perdeu o emprego e não parou para pensar qual seria alternativa se um dia ele fosse mandado embora. Mas eu vejo de forma muito positiva o que está acontecendo e eu enxergo que nos próximos anos isso vai se acelerar ainda mais. Então, nesse meu momento aqui, desde janeiro para cá, que eu comecei a me envolver mais na parte de ensinar os outros como fazer os primeiros passos, eu tenho conversado com muitos investidores. E os caras estão extremamente otimistas, que me surpreendeu também, né? Então, geralmente, um investidor mais tradicional é um cara mais pessimista, mais travado. E esses caras estão com o freio de mão solto, falando, cara, com esse juro baixo, não tem outra alternativa a não ser a gente colocar capital nesse ecossistema de empreendedorismo. E aí o Brasil entrou na Prime League. Cara, a gente tem hoje mais de 14 empresas que já são unicórnios no Brasil. Então nós estamos na Prime League, é Brasil, Israel, China, Estados Unidos, alguns países da Europa e olhe lá. Fora isso, Gustavo, o resto está muito distante. Você sabe que eu vejo isso que você está falando acontecer aqui, né? Sabe, os Estados Unidos, claro que tem esse drive há muito tempo, né? E eu estou vendo agora, eu tenho conversado também com vários private equities, porque eles têm vindo a mim, no caso, para a minha empresa, para desenvolver, para ajudar a desenvolver os empreendedores. Então, na verdade, eles estão pedindo para a gente serviços
de leadership development, para fazer assessments, para que você possa desenvolver esses empreendedores como melhores líderes de suas empresas, né? Porque às vezes o cara vem com uma ideia e tal, ele é genial, mas ele não tem experiência gerenciando pessoas. Então, eu estou vendo que o jogo realmente está indo para uma barra acima. E se você fala com 14 unicórnios, o Brasil definitivamente está no mapa. Está no mapa. E acho que isso que você acabou de falar liga com o ponto que o Cadu tinha falado, né? Se dá para... A sua pergunta, né, Cadu, foi dá para ensinar empreendedorismo? Exemplo claro que o Bruno acabou de falar. Não só dá para ensinar a empreender, mas dá para ensinar o segundo passo, que é como é que o cara que começou do zero vai começar a ter que mudar um pouco o mindset para a gestão do negócio. Muitas vezes até ele tem que sair da frente, Steve Jobs, tira o cara, deixa criando, traz um cara para tocar o dia a dia, para a parte chata, que o empreendedor não gosta, né? E aí eu quero retomar aquilo que eu tinha falado, que é o seguinte, e eu tenho visto, tenho acompanhado, então eu quero saber o seguinte, isso é uma iniciativa individual ou você vai criar efetivamente uma estrutura, uma escola de startups, de empreendedorismo? Boa. Conta aí, revela logo. Cara, então, eu estava contando a minha história, só que o papo está tão bom que a gente vai ligando um ponto no outro. Então, quando eu pensei em começar a conversar com os amigos e vi o interesse que estava gerando, eu falei, poxa, por que não começar a ensinar a fazer? E aí, de janeiro para cá, eu fui me envolvendo em vários projetos, então hoje eu estou com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Virei sócio de uma agência de PR que chama Pub, estou ajudando eles lá a fazer vários projetos. E com o Cadu e com o Rogério discutindo um outro assunto, que é um outro projeto, justamente, que é a ideia de criar não só o Gustavo ensinando empreendedorismo via vídeos, via cursos, de alguma forma, mas montar um time de pessoas que possam passar esses conceitos dentro das suas especialidades. Então, a minha ideia é, de novo, aí sim fazer o meu segundo projeto empreendedor, que seria essa escola de startup ou escola de gestão, pensando no cara que está começando, pensando no cara que não tem muito acesso a toda essa informação que muitos já têm, porque eu acho que o que vai acontecer, como a coisa está indo muito rápida, e acho que o Bruno pode dar vários exemplos de como é que é nos Estados Unidos, a evolução que está acontecendo, né? Logo, logo, o Brasil também vai ter uma distância muito grande entre aquele cara que não está no centro, que está mais na periferia, o cara de outros estados, o cara que não teve acesso à educação. Para ele conseguir cortar o gap e chegar no mesmo nível, não basta mais ele fazer um projeto de uma empresa do mundo tradicional, porque se a tecnologia que vai fazer a diferença. Então, o que está me animando hoje é esse projeto que a gente pode ajudar pessoas que dificilmente teriam esse acesso todo a esses meninos que já vêm criando os unicórnios. Você vê que o histórico deles é todo de gente que estudou em ótimas faculdades, veio já de outras experiências, seja empreendedoras ou executivas, mas com um nível de informação e formação muito alto. Agora, como é que a gente pega muito mais gente que tem potencial e ajuda a fazer? Então, isso que está por trás desse nosso projeto aí, e o Cadu ensinando todas as técnicas de como focar através do flow e concentração e uso de ferramentas mentais, meditação e tudo mais, já está aí conversando e a gente já concretizou o início dessa ideia, né? Tem mais gente envolvida também, e cada um vai ensinar uma parte que seja importante para formar um empreendedor. E é muito legal que o Bruno acabou de falar, que isso nos Estados Unidos hoje está virando uma coisa muito grande, né? No Brasil também, você tem gente hoje rapidamente se transformando em grandes ensinadores aí de empreendedorismo. Vide a Startse, né? Que é um fenômeno recente, virou gigante. A Endeavor, nem se fala tantos outros aí. Né? Agora, o mais legal é poder realmente, com toda essa tecnologia, essa disponibilidade de informação, essa facilidade de acesso, de fato dar um caminho mais seguro para aquele que não teve as oportunidades dos caras que tiveram esse acesso toda essa informação e fizeram seus projetos empreendedores com muito mais segurança de que seriam bem-sucedidos. A gente quer mais gente fazendo isso, gente que não está conseguindo chegar nesse ponto. É isso mesmo. Muito legal. Você fala um ponto, Gustavo, que é muito impressionante, que é a questão da colaboração, né? Porque ninguém vai ter todas as ferramentas, todos os conhecimentos, todos os acessos, né?
Isso é parte da chave de sucesso de um bom empreendedor, né? E eu acho que hoje em dia, de novo, outra coisa que está acontecendo é que muitas organizações estão começando a se estruturar em rede. Então, esse projeto que a gente está falando tem um pouco essa característica. Não é uma estrutura tradicional que você tem um CEO com um monte de diretor. A gente está pensando num projeto que está muito mais organizado de forma rede mesmo, que também acaba ajudando ao cara que está querendo começar a não precisar entrar numa estrutura. Então, eu acho que todas as condições, de novo, do Brasil e do momento que a gente está vivendo, acabam gerando um momento muito favorável. Então, eu acho que vão surgir novos unicórnios aí muito rápido, em várias áreas diferentes, né? Mas vamos lá, eu talvez por estar fora do Brasil, eu acompanho. Eu ainda acho que no Brasil a questão da infraestrutura legal, as instituições ainda me preocupam. Inclusive, está no mapa porque é um mercado fortíssimo, como a Índia e como a China, né? Você tem muita gente no Brasil, também não tem bilhão, mas tem muita gente. Mas as instituições são complicadas. Para abrir uma empresa no Brasil leva-se tempo, para fechar é impossível. Você tem toda essa parte fiscal que ainda é complicada também, você muda todo dia as regras, as leis. Como é que é isso? Como é que você vê esses obstáculos para os empreendedores no Brasil? Eu acho que eles continuam existindo de forma muito maior e desproporcional a outros mercados, então ainda coloca o Brasil muito em desvantagem. Então, muito se fala de quanto o Brasil evoluiu positivamente nisso. Se comparar nos últimos 20 anos, o tempo para abrir uma empresa diminuiu drasticamente, você tem várias novas legislações, até a parte fiscal simplificou demais, você tem o Simples Nacional, você tem uma evolução muito grande. Porém, isso não significa que a gente chegou num patamar minimamente interessante. Por quê? Porque os outros países também evoluíram e têm ambientes que são muito mais fáceis. Então, a gente continua distante dos outros países. O que eu acho que isso acaba nos levando é justamente indo para tipos de empresa que você não dependa tanto dessa, principalmente da infraestrutura física, né? Você falar de logística, de portos, toda a infraestrutura física do país, toda essa nossa debilidade, talvez seja um dos fatores que também incentivou essa galera toda a ir direto para a tecnologia, bits e bytes, e fazer os unicórnios, porque aí o Brasil também não está tão diferente. A burocracia realmente ela diminuiu, a parte fiscal ainda está longe de ficar bem, adiando todas essas reformas tributárias, enquanto não acontecerem, a gente continua com gap. Mas eu acho que já mesmo isso também acontece de uma forma meio forçada, né? Você vê o que está acontecendo com o mundo do mercado financeiro. As fintechs, elas no mundo inteiro estão disruptindo todo o mercado tradicional de banco. E no Brasil mais ainda, por quê? Porque o negócio tem tanta burocracia que eu acho que o próprio empreendedorismo mais de ponta vai usar isso como oportunidade. Vai vender essa dificuldade como ideia criativa. Fala, cara, agora aqui você num aplicativo você vai resolver tudo aquilo que o país tenta te frear, tenta te puxar para baixo, né? Gustavo, então, de novo, eu sempre vou ter esse viés otimista de olhar o negócio. Não, eu capturei que um dos itens que você citou quando você estava falando de empreendedorismo é o otimismo de quem está empreendendo. É básico, né? Pô, se o cara não acredita naquilo que ele está fazendo, a chance de dar certo é muito pequena. Agora, nós estamos chegando aqui no final do programa, numa conversa deliciosa, e a pergunta que eu coloco para você é: essa confusão que a gente está vivendo, e a gente brinca que a gente foi jogado 5 anos à frente com essa pandemia. A gente está usando tecnologia que era experimental. Eu ia perguntar qual das confusões, mas agora acho que eu entendi. A confusão da pandemia. Eu estou falando da pandemia. Tem várias confusões. Porque a pandemia ela foi catalisadora de uma série de coisas que estavam já em tendência, mas elas simplesmente entraram no ar. Então, tem um mundo. E a brincadeira, a sutileza é que você foi jogado para 5 anos depois, e as tecnologias ficaram tecnologias de 5 anos atrás.
porque você tem muito mais teste, você tem muito mais volume, você tem muito mais uso, você tem muito mais feedback de quem está usando aquela tecnologia. E eu fico com a sensação de esse é um momento de oportunidade ou esse é um momento ocupado onde as empresas já estão ali, já estão plugadas no cliente, na informação e não vão abrir espaço para ninguém? Cara, eu acho que assim, independente da pandemia, a velocidade das mudanças só vem acelerando. Então, de todo jeito, a gente iria, nesses próximos 3, 4 anos, viver um mundo completamente diferente no mundo dos negócios e no dia a dia das pessoas. A pandemia só acelerou, como você falou. Mas eu acho, de novo, que sempre vai surgir um monte de oportunidade e cabe a quem conseguir enxergar essas brechas de oportunidade. E aí é muito mindset, que entra aí um pouco a questão do que o Cadu ensina muito bem, de como você se preparar, se autoconhecer, para olhar uma situação e falar, peraí, eu posso olhar simplesmente isso aqui como sendo apenas negativo e colocar todas as culpas para fora, né? Então, dá para você recontar a história da sua vida a qualquer pessoa, do começo ao fim, só olhando o que deu errado por culpa de outras pessoas, do ambiente, do governo, dos pais, do professor que não te deu a nota tal. Isso dá para fazer. Do mesmo jeito, dá para você recontar a sua história toda olhando, nossa, que privilégio que eu tive de nascer, de estar num país assim. Então, o cara que conseguir mudar esse mindset, se trabalhar, e eu acho que isso também faz parte do ensinamento de ser um empreendedor. É como que eu me autoavalio, como é que eu me reconheço, como é que eu me entendo por gente, que antigamente era um papo totalmente zen, né? Você vinha com essa história, o cara já falava, pô, peraí, mas eu não sou Hare Krishna, não vem com essa história para mim, não tem... Hoje, cara, é notório que as pessoas precisam passar a se conhecer melhor, precisam se entender melhor, para justamente poder enxergar uma oportunidade de negócio onde aparentemente não existe, porque está um caos, a tecnologia não está disponível ainda para o que a gente está precisando, mas olha o exemplo do Zoom que está aqui na nossa frente, quer dizer, talvez o cara não criou o Zoom em função da pandemia, mas ele tinha feito tudo e agora está acelerando e usando todo esse problema como uma oportunidade para crescer absurdamente. Então, sempre vai ter oportunidade, cara, não tem como, né? Em negócio, às vezes, o maior problema pode ser a maior oportunidade só vista de um outro ângulo. Total verdade. Adorei o que você falou aí nesse final. Fantástico. Papo bom. Pena que acabou, pô. Tava bom. E é isso aí. Quer dizer, é como o velho clichê do Gandhi, né, que você falou aí, né? Para mudar o mundo, você precisa mudar primeiro você mesmo, né? Então, eu trabalhei no final da Gloops e agora esse começo do ano, em paralelo ao meu trabalho de Gloops, eu participei de um projeto de venda direta de utensílios de cozinha, um negócio fantástico, muito legal. E esse pessoal da venda direta, eles trabalham muito esse conceito, né? Como você conseguir se automotivar, já que você está trabalhando em rede, de novo, você não tem o conceito do chefe, você não tem o conceito da hierarquia e tal. E aí, no começo, a gente que vem do mundo mais tradicional, você vem cheio de preconceito, né? Aí, cara, lá vem os caras com esse papo de autoajuda, de guru, né? Mas se você parar para pensar e olhar os caras super sérios de negócio hoje em dia, eles todos estão, de alguma forma, buscando alguma fonte de se autoconhecer, de entender através da respiração, de como é que eu foco e tal. Isso, cara, não tem como hoje você tá desligado. E muita gente ainda está completamente desligado. Rogério, oportunidade. Se tem muita gente que está desligado e você sabe que isso vai precisar, começa pela conscientização. Cara, tem que acordar essa galera. Total, mas totalmente. Eu vejo Flow isso. Neles, Cadu. O aumento de demanda por executive coach, leadership coach aqui nos Estados Unidos é brutal. E começa por aí. O cara quer se conhecer. Então, eu inclusive, todo o meu trabalho sempre começa com algum tipo de assessment. Porque o cara quer entender quem ele é. É isso aí. Muito bom. Gustavo, uma delícia. A gente só pode agradecer o seu tempo, dizer para você que o programa está aberto para você e que a gente fica numa felicidade enorme de ver no Brasil iniciativas como a sua. Um grande abraço, fellows. Um grande abraço para vocês. Um abraço, Gustavo. Adorei, uma honra.
Muito bacana e quero continuar esse papo. Quem sabe a gente marca uma aí, eu entrevistando o Cadu, depois eu entrevistando o Bruno e o Rogério. Vamos rodar. Isso aí. Pessoal, até semana que vem. Semana que vem tem mais. É, mas...